Então, pessoal, quero dar continuação ao nosso assunto de geopolítica aqui no canal. E hoje eu quero trazer para você, eu quero compartilhar para você uma análise política que eu tenho feito, assim, vamos dizer assim, que eu tenho analisado o efeito, o resultado na prática do que está acontecendo no mundo de hoje. O que de fato está por detrás daquilo que eu venho observando desde que eu assisto política na televisão, desde que eu vejo os candidatos na televisão falando, fazendo seu discurso, mostrando sua ideologia, isso desde que eu era adolescente, entende? Então, o que eu percebi é que está acontecendo uma grande mudança no mundo, e essa mudança, eu não sei se outras pessoas já perceberam, mas é muito importante eu mostrar para você hoje esse assunto do que está acontecendo no sistema do mundo. Está acontecendo uma mudança no sistema de governo global e essa mudança vai ter impactos gravíssimos na história da humanidade, certo? Eu quero compartilhar com você, eu espero que você assista o vídeo até o final, porque realmente é uma informação que vale ouro. Então, a conclusão que eu cheguei é que o sistema do mundo está mudando. Isso depois dos anos 80, dos anos 90, com os crashes de bolsa e com os problemas das crises do petróleo e tudo mais, né, o fim do Bretton Woods, tudo isso foi alterando a realidade, né? E a gente vê também, e não é à toa, viu? E não é à toa que é justamente nos anos 90, né, aqui no Brasil, com a abertura da democracia, né, a abertura democrática, a gente percebe que o surgimento do nacionalismo, o surgimento do nacionalismo, né, eu digo surgimento do nacionalismo porque o nacionalismo mais antigo não era bem nacionalismo, era outra coisa. Agora nós temos sim o nacionalismo como ideologia política e eu acho que todo mundo vai concordar comigo que a figura mais emblemática desse nacionalismo, dessa visão de mundo hã, baseada em fechar país, com certeza aqui no Brasil o cara que melhor representa, vamos dizer assim, essa visão política é o Enéas. Eu me lembro de ser, jovem, né, mais jovem, ainda tá na adolescência, vamos dizer assim, e ver o Enéas na televisão, no horário político. Aparecia o Enéas, aparecia o Lula, e já havia essa narrativa de nacionalismo, já havia a construção de uma narrativa de fechar o país, aquela propaganda política do Enéas que mostrava, né, falando dos Estados Unidos, do consenso de Washington, das privatizações, certo? Que mostrava lá aquele tentáculo sugando, né, aquele povo sugando todos os recursos, drenando todos os recursos do país. E eu acho que, apesar de tudo isso parecer à primeira vista muito amador, apesar de parecer isso totalmente feito nas coxas, assim, tipo o Enéas é um maluco aí, louco nacionalista aí, que ele defende o país e ele é um doido. E claro, tem gente que ama na direita e na esquerda, tem gente que ama na direita e na esquerda as narrativas do Enéas, e tem gente que odeia, certo? Que diz que ele é um maluco, né? Eu acho que ele é mais ou menos eu acho que ele é meio-meio nessa história, viu. E eu vou explicar para você que o Enéas, na verdade, ele faz parte de um movimento, certo? Mesmo que ele já tenha partido, as ideias políticas dele fazem parte de um movimento que agora está se mostrando muito claro, que eu chamo de tecnofeudalismo estatal, certo? Preste atenção, pegue bem esse termo, tecnofeudalismo estatal. O que seria o tecnofeudalismo estatal? Seria o Estado, certo? Trazendo para si, com a ajuda da tecnologia, certo? Aliás, isso lembra até um pouco o positivismo do Augusto Conte, que defendia realmente um Estado tecnocrata, um Estado que desempenha papéis de designar os melhores, ou seja, isso lembra o positivismo, né? Um positivismo
que influenciou tanto o Brasil e influencia até hoje o positivismo, apesar de ninguém falar nele, não é mesmo? Mas eu acho que é mais, o Enéas é mais. O Enéas é mais. O Enéas é justamente a criação de uma nova ideologia que prevê o fim da ONU, que prevê o fim do FMI, que prevê o fim de todas essas entidades internacionais. E aí eu digo para você que a coisa mais engraçada é que o Enéas, de fato, era uma figura pitoresca, era uma figura assim exagerada, mas parece que, vamos dizer assim, tudo aquilo que ele queria fazer, a gente vê o Putin fazendo, a gente vê a China fazendo, a gente vê vários países do mundo fazendo aquilo que o Enéas queria fazer, que essa é a tal desse país isolado. É a ideia do país isolado, o país sem influência de outros países, certo? E isso vai totalmente em encontro, adivinha só com o quê? Com o Pix. Com o Pix. Isso vai de encontro com o sistema que o Brasil está adotando de perseguir a iniciativa, de vigiar a iniciativa privada, como se a iniciativa privada fosse um bandido, como se vender produtos fosse crime. E, ora, a gente sabe que os comunistas pensam assim. Então, vamos dizer assim, após os crashes econômicos, após e no final aqui eu quero deixar para você uma informação mais importante ainda sobre todo esse assunto, né. Os crashes econômicos que aconteceram nos anos 80, nos anos 90, tudo isso fez com que alimentasse, vamos dizer assim, porque os militares, se a gente parar para pensar, o governo militar de 64 já foi nesse sentido do tecnofeudalismo, né. As empresas, os campeões nacionais. Aí cai aquele sistema, certo? Olha só como eles conseguem se aproveitar da falta de uma direita libertária no Brasil, certo? Aí entra o Collor começa a privatizar. Entra o Collor, só que assim, ó, nós temos o Collor, certo? Defendendo privatização. Do outro lado, a gente tem, presta atenção, a gente tem o Enéas contra a privatização e a favor desse nacionalismo de fechar país. Nós temos o PT, que também defende a mesma coisa. Nós temos outros candidatos, outros políticos, ou seja, é mais de 50%, gente. Os políticos no Brasil, mais de 50% defende o tecnofeudalismo estatal, né? Porque esse termo tecnofeudalismo foi criado pelos esquerdistas para falar mal das big techs. Só que o que a gente está vendo agora é o seguinte, que nesses países que não querem aceitar o capitalismo e a cultura ocidental e a influência ocidental, o que eles querem fazer é implementar o tecnofeudalismo. Ou seja, eles querem criar big techs estatais, criar big techs com aprovação do governo federal, big techs que vão servir à ideologia do país, big techs que vão servir aos interesses do governo. No final das contas, a gente não pode dizer que o Enéas morreu e as suas ideias morreram. Pelo contrário, a gente está vendo esses aí dando continuidade. A única coisa que o Enéas com certeza ia dizer é que ele ia querer um sistema mais parecido com a China, que é o quê? Que é o governo controlar preços e tudo mais, e para manter aquela estabilidade. E aí, esse pessoal nacionalista, igual o Enéas, eles dizem que nós vivemos no neoliberalismo. Gente, isso é um absurdo, isso é mentira. Não há neoliberalismo nenhum no Brasil, não há neoliberalismo nenhum. Será que é difícil de enxergar isso? O que há é o seguinte: os bancos, certo, que não conseguem prestar dinheiro para a população, porque o governo drenou todo o imposto da população, certo? Os bancos vivem dos juros, e é por isso que o Brasil não tem preços totalmente controlados artificialmente. Mas aí uma elite ganha, né? Então, esse tecnofeudalismo do Brasil pode ser uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, não é só aqui, certo? Esse tecnofeudalismo pode ser uma nova realidade bem cruel, gente, pode ser uma nova realidade bem ruim mesmo, onde as big techs serão expulsas dos países dessa coalizão, certo? Nós temos uma coalizão, aí um eixo do leste da Ásia, né? E que tem outros países que fazem parte, como o Brasil. Na África também tem outros países que fazem parte. Nós temos essa coalizão de países
tecnocratas que vão implementar o Estado máximo, entende? E eu diria que a China nem faz parte exatamente dessa coalizão, porque apesar da China ter todas aquelas manipulações que eu falei no outro vídeo lá, eu acho que a China não tem muito interesse em manter um sistema tecnocrata, digital, centralizado. Por quê? Porque a China, o Partido Comunista Chinês, ele está dando liberdades para a população. Lentamente, ele vai liberando as pessoas a ter liberdades controladas, né, mas elas estão tendo essa liberdade. E o Brasil não está indo nesse sentido, nós estamos indo no sentido oposto. Nós estamos no sentido oposto, nós estamos indo no sentido do governo federal fazer uma intervenção nas empresas, certo? Do governo federal, num momento de calamidade toda, o governo federal implementar um sistema digital onde todo mundo vai ter que ser registrado, não sei o quê, todas as empresas vão ter que ser tudo assim, ó, tudo controlado de cima para baixo, certo? Tudo controlado assim, de forma piramidal, hierárquica, pelo Estado. E aí eles vão dizer assim, ó, esse cara aqui pode operar, mas esse aqui não pode. E no final das contas, o sistema vai ser estatal disfarçado de privado, certo? A China faz isso, faz, mas eu acho que não seja o objetivo da China real esse, né? Porque a gente vê muita a China se aproximando do Ocidente, de várias formas, né? Mas nós estamos regredindo, a gente está voltando para uma espécie. Eu acho que esse sistema de neofeudalismo estatal é uma forma de que a esquerda encontrou de ressuscitar a época medieval, né, ressuscitar os tempos medievais, ressuscitar porque se for você parar pra pensar os direitos sociais, o que são os direitos sociais, se não privilégios medievais, privilégios do tempo medieval. É isso, gente. Os direitos sociais não são uma coisa legal. Os direitos sociais são uma coisa medieval. É tipo, o rei determina que o fulano de tal tem o direito vitalício, não sei o quê, e ponto final, acabou, e está decretado para sempre. O que eles estão fazendo é pensando assim, ó, por que a gente vai evoluir para o capitalismo extremamente aberto, para o ultra neoliberalismo? Não, a gente não pode evoluir para isso, a gente não pode. O que a gente vai fazer? A gente vai retroceder colocando tecnologia. É isso que está acontecendo no Brasil, gente. É isso que está acontecendo em vários países aí que a economia está indo para o buraco. Estão se tornando países mais autocratas, estão se tornando países mais ditatoriais, certo? Ditadura digital. Ditadura digital. O cidadão vai ser vigiado em tudo que faz. Tudo vai ter que passar pelo olho do governo. E aí você acha que vai ter iniciativa privada no Brasil? Não, já era, acabou a iniciativa privada no Brasil. Tudo é uma manipulação, tudo é um grande circo, certo? Para inglês ver, para mostrar, nós somos a República Federativa, é democrático, mas não tem república federativa nenhuma. Os municípios quem manda são os autocratas de Brasília. Os estados quem manda é os autocratas de Brasília. A empresa que vai abrir no seu bairro, ela não vai abrir. Ela só vai abrir se os autocratas de Brasília determinarem. E tudo vai ser controlado digitalmente. Digitalmente eles vão criar um caminho digital único, certo? E esse monte de funcionário público que não serve para nada? Bom, esses aí vão continuar, porque a lei diz que eles têm que continuar e aí todo mundo vai ter que pagar o salário deles. E ao mesmo tempo vai ter um outro sistema digital monstruoso esmagando as pessoas e vai ter o velho sistema continuando, porque o objetivo desse pessoal é viver do Estado, é ser sustentado pelo Estado e perseguir a iniciativa privada, porque a ideologia deles é uma ideologia antiburguesa. Só o Estado pode ser um empreendedor, porque podem surgir burgueses, podem surgir aí pessoas com muito poder, como Elon Musk, por exemplo, que é um cara que tem muito poder, certo? E ele consegue influenciar a população local, ele consegue influenciar as pessoas contra os governos. É isso, é isso aí.
Entende? Eles estão preocupados com isso. Então, pessoal, para encerrar esse vídeo aqui com chave de ouro, eu quero explicar em detalhes para você por que que esse sistema sempre vai dar errado, sempre vai fracassar. Porque esse sistema sequestra a poupança nacional dos países, sequestra a poupança que as pessoas fazem, o governo queima tudo em investimentos que não dão certo. Por que que esse sistema dá errado? Porque não basta você usar os recursos estatais, né, advindos da população, drenados da população, não basta você usar os recursos estatais para criar empresas que irão competir com o resto do mundo. Não basta isso. Quem tem que criar as oportunidades são as pessoas certas, entende? Por isso que esse sistema não dá certo. Ora, os militares tentaram isso. Aí vem outra questão também, dados econômicos falseados. Dados econômicos falseados, entende? O governo militar escondeu um monte de cadáver, um monte de coisa errada que eles fizeram na economia. Eles colocaram dados de inflação em coisas que estava abaixo, estava muito maior. Não acredite naqueles dados econômicos da ditadura militar, que é tudo mentira, viu? É tudo, se é, ó, é mentira aquilo ali. Não, cara, quem acredita em dados de crescimento econômico e dados de inflação da ditadura militar não sabe de nada. O que eles estavam fazendo é queimando o recurso do povo, e é por isso que eles entregaram, né, porque o dinheiro acabou. Essa é a verdade. Não é que os militares entregaram o poder porque, "Ai, a gente tinha prometido para vocês que a gente ia entregar o poder e a gente é bonzinho, a gente vai entregar o poder". Não, nada disso, nada disso. Eles drenaram todo o dinheiro e acabou. E aí, qual o grande problema? A China também vai passar por esse mesmo problema. Chega uma hora que a mentira dos dados estatais não bate com a produção real, com as vendas reais do país. Aí, claro, eles criaram esse sistema de exportação aí, que a gente está vivendo hoje, que é uma continuação do sistema militar. Não pense vocês que esse negócio de exportar soja aí é uma grande mudança, não, é a continuação da mesma porcaria, certo? Então, o tecno-feudalismo vai assolar muitos países pelo mundo inteiro. Eles estão querendo implementar esse sistema de perseguição à iniciativa privada. O objetivo principal deles é proibir que surjam novos burgueses, né. Eles vão implementar esse sistema, certo, e é claro, direita e esquerda juntos. E é óbvio que vai acontecer uma grande quebradeira, e quando acontecer essa grande quebradeira, eles vão, como sempre, colocar a culpa nos Estados Unidos, como a gente sabe, e é a mesma novela de sempre. E o Brasil, ou seja, o Enéas, não só o Enéas, né, mas também os partidos de esquerda são uma continuação do regime de 64, porque eles têm o mesmo pensamento de dominar, de centralizar a economia. No final das contas, o regime de 64 acabou, mas os filhotes deles eram todos os políticos. Os filhotes da ditadura de 64 eram a oposição, era a própria oposição, certo? Então, eu acho que nesse vídeo aqui eu trouxe uma informação muito interessante, né, sobre o funcionamento e como esses países, né, que não têm liberdade plena, como o Brasil, vão se adaptando à realidade, criando esses novos sistemas que, na verdade, é só o velho poder imperial, monárquico, estatal, antigo, que agora é refeito, como disse o Ciro Gomes, nós temos que refazer, né. O próprio Ciro entregou, o Ciro Gomes entregou. Nós vamos refazer o velho sistema, entende, para dar uma aparência de novo. Ah, cara, é demais, hein. Então, se você gostou desse vídeo, muito obrigado, se inscreve no canal, mas agora principalmente deixa um comentário e deixa um like, viu, deixa o like. Tem que deixar um like, tem que deixar um like para o vídeo mostrar esse vídeo para o nicho correto, que é o nicho de pessoas que querem assistir conteúdo sobre geopolítica, certo? Conteúdo sobre geopolítica. Esse é o assunto aqui do canal, e você tem que deixar o like e comentar para o YouTube entregar para o público certo, para o YouTube parar de mostrar esse vídeo aqui para outras pessoas que não tem nada a ver, que não tem interesse. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Tchau!